Um dos grandes riscos que a gente tem é de que a nossa taxa de juros caia mesmo com uma inflação elevada. Lá em 2014, eu não sei se você vai lembrar, a ex-presidente Dilma, ela interviu nas empresas do setor de energia elétrica, interviu dentro da Petrobras também, né? Teve muita intervenção ali, controle de preços, com o objetivo de controlar a inflação para conseguir reduzir os juros, bombar a economia, a estratégia clássica é buscando a reeleição, tá? E aí, o que acontece? A gente tem a possibilidade de que isso volte a acontecer no Brasil, de que essa inflação volte a subir e se a gente, e eu vou explicar o porquê agora, e se o Banco Central reduzir a taxa de juros mesmo com uma inflação elevada, pode acontecer exatamente o que aconteceu lá em 2014. Você lembra o que aconteceu com o dólar? O dólar saiu de R$2 e foi para R$4, tá? No intervalo de tempo muito curto. Então o dólar dobrou naquele período justamente por conta dessa manipulação econômica, onde você pega, reduz a taxa de juros na marra, o que gerou, não sei se você vai lembrar, aquela inflação de 10,67% lá em 2015, enquanto o mundo vivia uma inflação zerada. Deixa eu até mostrar aqui para você, ó. Vamos colocar aqui, ó, Inflation Rate Brasil. E vamos colocar o Inflation Rate Estados Unidos. Inflation Rate United States. Olha só. Como que você mede se um Banco Central está fazendo um bom trabalho? Já fica uma dica extra aqui para você, ó. Você compara a inflação do Brasil com a inflação da maior economia do mundo. Então, o que a gente vê acontecendo? Deixa eu colocar aqui para o regular. Olha só, aqui no Brasil a gente teve uma inflação de 12%, tá? No acumulado ali de 2021 e um pedaço de 2022. Chegamos a máxima de 12%. Só que nos Estados Unidos a máxima foi 9%. Então, o nosso diferencial de juros, anota essa expressão, diferencial de juros. O diferencial de juros aqui, ó, o diferencial de inflação, perdão, era de apenas 3%. Olha só o que aconteceu em 2015. Aqui foi uma barbeiragem assustadora na economia. O mundo vivia com inflação zero. Estados Unidos, Suíça, Japão, inflação zerada. Nós conseguimos a façanha de ter todo esse diferencial da inflação aqui. Nossa inflação chegou a 10,7% aproximadamente lá em 2015. Isso aqui você vê que é um trabalho muito mal feito e é o que pode acontecer nos próximos anos a partir de agora. Se chegar em 2025 e a nossa inflação voltasse, olha como eu tinha comentado que a inflação cedeu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ó. Se a gente chegar em 2025 e a nossa inflação tiver voltado a subir, e por que a nossa inflação voltaria a subir? Tem diversos pontos. Primeiro, você tem toda essa questão da desoneração dos combustíveis, que a gente teve deflação no ano passado. Então, isso está meio que fora da conta da inflação hoje. A gente deve ter isso voltando, né? Porque acabou essa história da desoneração dos combustíveis. Então, você tira dessa base os últimos 12 meses, esses 3 meses de deflação, e a gente deve terminar o ano com uma inflação de 5 e pouco por cento. Mas mais do que isso, agora a gente vai parar de falar de diferencial de inflação, vamos começar a falar de diferencial de juros. Diferencial de juros. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. No site do Banco Central do Brasil, olha que doido, no site do Banco Central do Brasil, estou no site do Banco Central do Brasil, nota à imprensa 25 de maio de 2023, tá? A gente consegue perceber uma coisa, olha que louco. O que aconteceu ali durante o ano de 2021 e 2022? 2021 e início de 2022, enquanto a nossa taxa de juros estava subindo. Você via ingresso, olha só, esse aqui é um gráfico dos investimentos em carteira no mercado doméstico, ingresso líquido. Então, esse é um volume de bilhões de dólares que estava entrando no Brasil para ser investidos em renda fixa e na bolsa, em investimentos financeiros. Enquanto a nossa taxa de juros estava subindo, a gente via que estava entrando capital. Depois que a taxa de juros parou de subir, praticamente não entra mais capital estrangeiro. Não tem muito mais gente vindo investir aqui. Por que isso aconteceu? Foca comigo. Pensa sempre no diferencial de juros. Agora a gente vai para outro gráfico aqui, onde eu vou colocar para você, ó, Interest Rate United States, e a gente vai ver o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, ó, Brasil está na cor laranja, Estados Unidos vamos colocar numa cor vermelha, e Brasil vamos colocar numa cor verde, fica mais fácil de identificar, né? O que a gente vê acontecendo? Olha só, a gente está com um diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos extremamente elevado. E aí, a gente, com esse
Quanto mais, vamos voltar aqui 2021. Olha só, estava muito estreito. A gente vai correlacionar esses dois gráficos agora. Ó, estava muito estreito o espaço entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. À medida que a taxa de juros do Brasil foi subindo e o diferencial de juros, que é a distância entre essas duas linhas, foi aumentando, o que o estrangeiro ele fez? Jogou bilhões de dólares aqui no Brasil para aproveitar os juros gordos da renda fixa. Essa foi a estratégia do investidor estrangeiro. Como tinha um diferencial de juros muito grande, o que acontece? O investidor estrangeiro vinha colocando bilhões de dólares aqui no Brasil. Tá? Veio colocando esses bilhões de dólares aqui no Brasil. Quando chegou ali, aqui, em agosto de 2022, que foi exatamente quando a nossa taxa de juros parou de subir, a gente pode ver que não entrou mais capital por algum tempo e depois entrou um pouquinho mais, mas num volume muito tímido, né? Mas o que a gente viu? Atenção, investidor estrangeiro vindo investir aqui no Brasil e ajudando a segurar o dólar, tá? Enquanto aumentava essa diferença da taxa de rentabilidade da renda fixa dos Estados Unidos em relação ao do Brasil. Hoje nós temos um diferencial de juro que está na casa aí dos mais de 8%. Se você comparar uma coisa com a outra, mais de 8%. E aqui existe um grande perigo. Qual é o grande perigo? Se o Brasil começar a derrubar essa taxa de juros e os Estados Unidos não, esse diferencial de juros vai diminuir. Vamos lá, isso não é muito simples não, gente. Para muita gente isso aqui não é simples não. Mas é importante que você entenda o que eu estou explicando aqui. Aumentou o diferencial de juros, o que aconteceu? Muito capital estrangeiro entrou para o Brasil, e isso ajudou a segurar o dólar, inclusive até hoje. No momento em que o nosso juro começar a cair, a depender do que acontecer com a taxa de juros americana, esse diferencial de juros vai cair assustadoramente. E por que eu digo a depender do que acontecer com a taxa de juros americana? Por quê? Porque nós já estamos próximos da nossa meta de inflação, que é 3,25, nós estamos em 3,94. Então a gente está muito mais próximo de cair o juro do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está com uma inflação de 4% e a meta é a metade. A meta dos Estados Unidos é 2% ao ano. Eles não pensam lá em mudar a meta da inflação. Então, se a nossa taxa de juros começar a cair e numa intensidade muito forte, e a taxa de juros americana pode cair numa intensidade mais fraca ou nem cair, o que vai acontecer? Esse diferencial de juros ele vai começar a cair. E cada vez mais vai ficar mais arriscado para o investidor estrangeiro investir em renda fixa aqui, que na verdade aqui não é um investidor estrangeiro, né? A gente está olhando aqui capital de curto prazo, tá? Que é o investido na renda fixa. Qual é o grande risco para o investidor estrangeiro? Ele transformou os seus dólares em reais, transformou moeda forte em moeda fraca para aproveitar um diferencial de rentabilidade na renda fixa de 8%. Quando esse diferencial cair para 7%, fica mais arriscado para ele. Qualquer mexida, qualquer balanço na cotação do dólar pode ser prejudicial para ele. 6%, 5%, 4%, 3%. Quando o diferencial é muito pequeno, o dólar simplesmente dispara. Exatamente o que aconteceu aqui na pandemia. Você vê que o dólar disparou naquele momento justamente porque o diferencial de juros ele ficou extremamente baixo. Tá? Então, o que acontece? Um dos grandes riscos é justamente, e tudo está correlacionado, olha só, é justamente a nossa taxa de juros cair. O que é a solução para as ações valorizarem pode ser a grande armadilha. Porque se a taxa de juros cair e o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos ficar muito estreito, o especulador estrangeiro que inundou o Brasil de dólares durante os anos de 2021 e o início de 2022, ele vai tirar os seus dólares daqui. E o investidor estrangeiro, tirando seus dólares daqui, o que ele faz? Ele gera a alta do dólar em relação ao real.